O senador Rogério Marinho, da Tribuna, marcou o bicentenário do Senado, fazendo um retrato da responsabilidade da Casa Legislativa e mostrando o risco que se corre atualmente, caso seja mantida a trajetória atual de omissão subserviente. O senador iniciou lembrando que na cerimônia oficial presidida por Rodrigo Pacheco, a oposição foi censurada. Ele disse: infelizmente, a oposição não teve voz na Casa da Federação, na Casa da Pluralidade, onde os estados representam o Brasil como um todo. Rogério Marinho apontou: infelizmente, hoje não é o momento de comemorações porque nós, do Senado, precisamos retomar esse protagonismo na garantia da liberdade e do protagonismo desse país. Precisamos tomar a frente para resgatar a harmonia entre os poderes da República. Os fatos históricos recentes exigem a nossa grandeza e não a nossa omissão ou o nosso silêncio. O povo brasileiro deposita em nós as suas esperanças para que seja de fato retomada a normalidade democrática. O senador citou Karl Mannheim, explicando que não se pode aceitar a revogação ou a alteração das leis por métodos espúrios, e citou também Rui Barbosa, alertando sobre os abusos de autoridade e arbitrariedades. O senador disse: Rui Barbosa dizia ainda que as leis que não protegem os nossos adversários não podem proteger-nos. É exatamente o problema que estamos enfrentando hoje. Há leis para uns que não valem para outros. Criamos uma profunda divisão na sociedade, um clima de nós contra eles, que vem sendo cultivado pelo atual presidente da República. Já passou da hora de superarmos esse mal que está destruindo nossa sociedade e as nossas instituições. Marinho questionou: hoje temos presos políticos, exilados e pessoas cumprindo penas de 14 anos, 15 anos, 17 anos de cadeia, condenados sem instâncias recursais. Nem e traficantes são punidos dessa forma no Brasil. Temos jornalistas censurados nas redes sociais. O medo de expressar a livre opinião está tomando conta. Que tipo de democracia é essa? O senador lembrou que há propostas de anistia, aguardando que os parlamentares se debrucem sobre elas, e lembrou ainda a tradição brasileira, apontando que houve anistia, inclusive para pessoas que cometeram crimes graves contra o patrimônio e até contra a vida, e que essas pessoas anistiadas hoje ocupam cargos políticos. Marinho lembrou ainda que esses anistiados cometeram esses crimes com a intenção de impor uma ditadura do proletariado. Ele disse: eles não lutavam pela democracia. Rogério Marinho alertou: a legitimidade do Poder Judiciário está na aplicação técnica do direito aos casos que lhes são apresentados. O revisionismo histórico, que vem sendo realizado à luz do dia, causa mal-estar em toda a sociedade. Ao ver um ministro conduzindo investigações contra o espectro político de forma totalmente atípica, não podemos deixar de alertar que a instituição há pouco tempo anulou processos que identificaram uma situação excepcional de corrupção endêmica no país, isso devido à suposta violação de direito dos acusados e falta de imparcialidade do julgador. O senador afirmou: há muitas injustiças sendo cometidas em nossa pátria. As ameaças são cada vez maiores. É um momento que exige dos homens de bem a coragem e as bênçãos de Deus para enfrentarmos o arbítrio e a soberba de poucos que estão agindo contra a nação e por sua divisão. Afinal, não há ninguém acima das leis, não há nenhum agente público acima da Constituição da República. O mal do ativismo judicial
precisa ser estancado e o que está em jogo, como dizia o meu avô, Djalma Marinho, num dos episódios memoráveis aqui no Congresso Nacional, o que está em jogo neste momento é sabermos se poderemos praticar a Constituição adotando métodos totalitários de sufocação à liberdade de imprensa, das redes sociais, frouxamente, ou se defenderemos essa liberdade, mesmo quando a palavra é injustamente usada, confiando que ela possa ser contestada, não pela brutalidade do silêncio forçado, mas, pelo contrário, pela ampla discussão, a fim de que o abuso seja, ao final, corrigido. Marinho expôs a escolha que se apresenta aos senadores neste momento e lembrou a responsabilidade do Senado junto à população brasileira. O Senado da República, que ontem completou 200 anos, pode assumir a responsabilidade e a liderança que o Brasil espera para que façamos a pacificação e a reconciliação nacional ou se omitir nessa tarefa e passar para a história como um instrumento que permitiu que a Casa da Federação se torne irrelevante na resolução dos graves problemas nacionais. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, pessoas foram presas em massa e têm seus direitos e bens restringidos sem qualquer respeito ao devido processo legal. O ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores como a Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo tipo de conteúdo, tema, época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 32 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. O inquérito segue sendo transmitido de corregedor em corregedor e já está no 4º relator, o ministro Raul Araújo, enquanto a renda de famílias e empresas é confiscada dia após dia. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhores senadores, primeiro saudar aqui o nosso presidente Zalci Lucas, que amanhã estará se integrando formalmente, voltando ao seu verdadeiro lar e voltando ao PL. Quero saudá-lo e dizer da nossa satisfação, né, em tê-lo conosco no Partido Liberal. Muito obrigado, senador, pela confiança a essas pautas importantes para o Brasil que Vossa Excelência já vem defendendo aqui, e a sua chegada ao PL amanhã às 18 horas lá no Minas Brasília Tênis ali no Minas Al. Aproveitar e convidar todos aqueles que moram aqui em Brasília, nos arredores, para estarem presentes lá, para dar um abraço. A Damares, inclusive, já confirmou presença, vai levar todo mundo, os eleitores dela todos. Também. Bom, feita essa saudação, eu quero iniciar dizendo da minha tristeza. Ontem, nos 200 anos do Senado da República, nós abordamos o presidente do Congresso
eu e o senador Girão, e infelizmente a oposição não teve voz na Casa da Federação, na Casa da Pluralidade, né? Um dos estados representam, né, o Brasil como um todo. Aqui verdadeiramente nós temos aqui um equilíbrio, né, de posições. Cada estado da federação tem 3 representantes. O senador Messias falou há pouco, né? Daqui a pouco nós escutaremos o Jorge Seife, Espridão Amin, cada um de um estado da federação diferente, trazendo a sua visão, a sua diversidade a respeito desse continente que é o Brasil. E ontem, infelizmente, o presidente do Senado entendeu que a oposição não teria voz. Quero lamentar essa posição e lamentar também ele não estar aqui hoje, né? Mas certamente ele será informado do meu posicionamento aqui hoje. Dizer também que está cada vez mais claro nesse país, senador Messias, senador Exalci, senador Seife, senador Esperidião, senadora Damares, aqueles que aqui estão presentes, de que a perseguição desenfreada que é feita contra o ex-presidente Bolsonaro não está encontrando eco na sociedade, que não está engolindo a narrativa que é feita de que houve golpe de Estado, de que o presidente cometeu algum ilícito, algum deslize, né? Vejam que passado esse tempo todo, Damares, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses da eleição, foi publicado hoje uma pesquisa da Paraná Pesquisas que mostra que se a eleição fosse hoje, Bolsonaro ganharia de Lula. Ele que está inelegível, ele que está sendo todos os dias chamado pela grande imprensa de todos os adjetivos possíveis, mas a verdade é uma só. A população brasileira abraça o presidente Bolsonaro pelo que ele representa, pelos valores que ele representa, pela ideia que ele representa, pelo sentimento que ele representa e principalmente pelo legado que ele deixou ao longo dos últimos 4 anos, que calou fundo no coração dos brasileiros. Um outro registro importante, antes de entrar na nossa pauta ainda, e pediria a anuência dos senhores, é que ontem, senador Esperidião Amin, nós tivemos a notícia de que o amigo do presidente Lula, o democrata relativo, o Maduro, impediu a inscrição da única oposição que havia contra ele naquele país. Segundo Lula, tem até eleição demais na Venezuela, né? Mas parece que a eleição de lá é com um único personagem. Então, eu quero aqui registrar a minha indignação, a minha consternação e, ao mesmo tempo, solicitar que o Itamaraty se posicione firmemente nessa situação, que mostra que os amigos do presidente Lula, né, conhecem a democracia tutelada, a democracia relativa, mas não sabem de fato o que é pluralidade e disputa eleitoral. Eu lhe peço essa parte neste momento, presidente, até porque o assunto virá para o plenário. Subscrevemos, o senador Mourão, o senador Sérgio Moro e eu, na quinta-feira da semana passada, um requerimento para que se procurasse a oitiva da senhora Maria Corina. Antes, naquele mesmo dia, começou o anúncio. Nós falamos antes de saber que a candidata que ela anunciava também teria indeferido a sua inscrição. Ou seja, pelo fato dela ter sido obstaculizada, nós pedimos para ter uma oitiva, pode ser remota. E o presidente Renan Calheiros achou que o requerimento foi incluído nesta pauta, não ia ser votado. Mas eu não tenho dúvida que esse requerimento vai ter que ser apreciado aqui no plenário. Se não for apreciado. Até para saber, se a maioria não quer ouvir, vamos respeitar a maioria. Não sei se o povo respeitará, mas nós temos que tomar uma posição pública. Quer dizer, não aceitar a mim e não aceitar a quem eu apoio. É a democracia relativa, senador. Seria impensável se não fosse a realidade. É a democracia relativa. Então eu queria só lhe dizer que este assunto que Vossa Excelência traz aqui à baila é um assunto da maior seriedade, da maior gravidade. E nós não podemos permitir que ele se converta num deboche aos crédulos e à democracia. Agradeço a Vossa Excelência. Bom, mas em relação ao Senado Federal, que completou ontem, na sessão solene 200 anos da sua criação, eu quero dizer que, infelizmente, hoje não é um momento de comemorações, porque nós do Senado precisamos retomar esse protagonismo na garantia da liberdade e da democracia no país. A exemplo do que falamos há pouco da Venezuela. Precisamos tomar a frente para resgatar a harmonia entre os poderes da República.
Os fatos históricos recentes exigem a nossa grandeza e não a nossa omissão ou o nosso silêncio. O povo brasileiro deposita em nós as suas esperanças para que seja de fato retomada a normalidade democrática. E nesse momento difícil vivenciado por nossa República, vale a citação de Karl Mannerheim: a verdade democrática é a verdade tal como emerge da vida em comum. Por isso, a ninguém pode ser permitido sabotar os acordos comuns. Promulgamos nossas próprias leis. Por isso, é um contrassenso lógico nos opormos a esses acordos ou abalar os alicerces que garantem o seu funcionamento. Se modificações se impuserem, existem disposições específicas para a modificação da lei através do consentimento comum. A fidelidade à lei, portanto, consiste em essência na fidelidade aos procedimentos livremente estabelecidos. E a maior ofensa ao espírito da democracia consiste em romper esses procedimentos e aviltar os seus próprios métodos. Rui Barbosa dizia ainda que as leis que não protegem os nossos adversários não podem proteger-nos. É exatamente o problema que estamos enfrentando hoje. Há leis para uns que não valem para outros. Criamos uma profunda divisão na sociedade, um clima de nós contra eles, que vem sendo cultivado pelo atual presidente da República e já passou da hora de superarmos esse mal que está destruindo nossa sociedade e as nossas instituições. Hoje temos presos políticos, exilados e pessoas cumprindo pena de 14, 15, 17 anos de cadeia, condenados sem instâncias recursais. Nem assassinos e traficantes são punidos dessa forma no Brasil. Temos jornalistas censurados nas redes sociais. O medo de expressar a livre opinião está tomando conta. Que tipo de democracia é essa? Será que é a tal da democracia relativa da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba, do qual nos falou recentemente o presidente Lula? É da tradição da política brasileira apaziguar seus conflitos. Não é papel do Poder Judiciário fazer discurso contra uma suposta política de apaziguamento. Isso é discurso político. A experiência brasileira nos mostra que a anistia pode ser a chave da leitura histórica constitucional brasileira. Desde 1890, foram concedidos em torno de 40 anistias no Brasil. De revolucionário de 1895, de 1930, de 34, a sediciosos de 31, pessoas que cometeram crimes políticos, militares de responsabilidades, entre outros. Dilma Rousseff, José Genuíno, José Disseu, Fernando Gabeira, José Serra, Luiz Nunes, Fernando Cardoso, César Maia, Miguel Arraes, Leonel Brizola e tantos outros foram anistiados e voltaram às suas atividades normais. Dilma e Fernando Cardoso, por exemplo, foram presidentes do Brasil. Um detalhe: vários desses citados foram anistiados não por quebradeira a prédios públicos ou por discordarem do regime de ocasião, mas sim por sequestros, roubos a bancos e até assassinatos. Tudo isso com qual objetivo? Para a implantação da ditadura do proletariado. Eles não lutavam pela democracia. A legitimidade do Poder Judiciário está na aplicação técnica do direito aos casos que lhes são apresentados. O revisionismo histórico que vem sendo realizado à luz do dia causa mal-estar em toda a sociedade. Ao ver um ministro conduzindo investigações contra o espectro político de forma totalmente atípica, não podemos deixar de alertar que a instituição há pouco tempo anulou processos que identificaram uma situação excepcional de corrupção endêmica no país. Isso devido à suposta violação de direitos dos acusados e falta de imparcialidade do julgador. Onde está a cleptocracia que o ministro daquela corte se referiu na ocasião? Por essa razão, vale novamente citar o Rui Barbosa: de tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar de virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. O país está, após 15 meses de governo petista, imerso em uma divisão política insuflada pelo mandatário da nação, que faz um governo de ódio e vingança mesquinhas. Enquanto o presidente segue beligerante, o país se atola no déficit fiscal, assiste à intervenção abjeta nas estatais e outras empresas e na constituição do Estado policialesco, na destruição do que foi feito no passado recente, como a autonomia do Banco Central, a modernização dos marcos regulatórios e as reformas estruturantes da Previdência e a legislação trabalhista, além da profissionalização das empresas públicas e um vigoroso programa de PPI, que aumentou substancialmente os investimentos privados em função da regulação eficiente e da necessária segurança jurídica, que agora se encontra sob ataque permanente do atual governo do PT. Todos os sinais da economia apontam para um desastre iminente, pois o governo aumenta seus gastos sem refletir sobre o amanhã. Ataca a eficiente política monetária que controla a inflação e nos dá estabilidade no câmbio e nos juros. Faz intervenções descabidas nas empresas, aumenta a carga tributária, sufocando a livre iniciativa, quer impor mais custos ao trabalhador para favorecer sindicatos e tenta de forma tacanha regularizar os novos setores da economia como os aplicativos. Montesquieu dizia que a injustiça que se faz a um é a ameaça que se faz a todos. Há muitas injustiças sendo cometidas
em nossa pátria. As ameaças são cada vez maiores. É um momento que exige dos homens de bem a coragem e as bênçãos de Deus para enfrentarmos o arbítrio e a soberba de poucos que estão agindo contra a nação e por sua divisão. Afinal, não há ninguém acima das leis, não há nenhum agente público acima da Constituição da República. O mal do ativismo judicial precisa ser estancado. E o que está em jogo, como dizia o meu avô de João Marinho num dos episódios memoráveis aqui no Congresso Nacional, o que está em jogo nesse momento é sabermos se poderemos praticar a Constituição, adotando métodos totalitários de sufocação à liberdade de imprensa e das redes sociais frouxamente, ou se defenderemos essa liberdade, mesmo quando a palavra é injustamente usada, confiando que ela possa ser contestada, não pela brutalidade do silêncio forçado, mas pelo contrário, pela ampla discussão, a fim de que o abuso seja afinal corrigido. O Senado da República, que hoje completa 200 anos, ontem, pode assumir a responsabilidade da liderança que o Brasil espera, para que façamos a pacificação e reconciliação nacional, ou se omitir essa tarefa e passar para a história como instrumento que permitiu que a Casa da Federação se torne irrelevante na resolução dos graves problemas nacionais. Muito obrigado, senhor presidente.